No aquarismo, temos vários tipos de peixe, com vários níveis de dificuldade em criá-los em aquário, né? Pensando nisso, no vídeo de hoje vou falar sobre 5 peixes indicados para aquaristas iniciantes. O primeiro peixe da nossa lista é o peixe beta. Conforme vocês veem na imagem, né? Ele tem uma cauda longa atrás. Essa característica representa, ou melhor, está presente nos machos, certo? As fêmeas não têm essa cauda longa. Esse peixe é encontrado no Sudeste Asiático, especialmente Tailândia e Vietnã, tá? O macho ele geralmente atinge 5 a 7 centímetros, enquanto a fêmea é um pouco menor, tá? E quanto tempo que eles vivem? Em média 2 a 4 anos, embora tenha casos de alguns betas que conseguiram viver mais tempo, tá? Conforme o nível de cuidados em aquário, ok? Na natureza, geralmente, eles vivem um pouco menos, né? Porque tem ali as condições do ambiente e tal, né? Mas em aquário, sob os cuidados das pessoas e tal, eles podem viver mais, ok? E temperamentos machos, eles são mais agressivos, tá? Só que eles estão mais agressivos com outros machos da mesma espécie, tá? As fêmeas são mais pacíficas e podem ser mantidas em grupos de 3, 4 ou mais, tá? Bom, quais são as condições do aquário para criar esse peixe? É interessante você ter um aquário de pelo menos 20 litros para um peixe beta, tá? Com plantas e esconderijos para proporcionar um ambiente mais natural, certo? E a temperatura da água deve ser mantida entre 24 e 28 graus, já que é um peixe tropical, ok? E o pH 6.5, que é um pH levemente ácido, a 7.5, levemente alcalino, certo? Em relação à alimentação, esse peixe ele é onívoro, ou seja, se alimenta de insetos, larvas, pequenos crustáceos e também rações específicas para o beta, tá? Você pode comprar em loja de aquarismo, beleza? O segundo peixe é o plati. O plati, ele tem sua origem na América Central, tá? E é uma espécie pequena que pode chegar a 4 ou 6 centímetros de comprimento, tá? Pode viver de 2 a 4 anos, né? E se for cuidado corretamente em aquário e tal, pode viver muito mais, tá certo? Em relação ao comportamento, esse tipo de peixe ele é bem pacífico e muito sociável, certo? Pode ser mantido em grupo, desde que haja um número adequado de fêmeas para cada macho, para evitar conflitos, certo? Então, se eu vou fazer um aquário com muitos peixes platis, né? Você coloca ali uma quantidade certinha, tá? Mais fêmeas do que machos, para evitar o estresse, né? Porque se botar só uma fêmea e muitos machos, aí ela vai ser perseguida o tempo todo e ela vai acabar morrendo com estresse, tá? Devido ao estresse. Em relação às condições do aquário, é interessante você ter um aquário de pelo menos 40 litros para um grupo de platis, com plantas, né? E também esconderijos para poder proporcionar um abrigo e uma aparência mais natural para o peixe, tá? Esses peixes preferem águas levemente alcalinas com pH de 7 a 8.5, tá? E temperatura ideal ali fica em torno de 24 a 26 graus, beleza? O terceiro peixe é o Molinésia, né? É um peixe também que tem sua origem na América Central. Pode viver de 3 a 5 anos, tá? E chegar de 5 a 12 centímetros, tá? Dependendo da espécie e do sexo também. Porque as fêmeas tendem a ser maiores que os machos, tá? Beleza? Em relação ao temperamento, os peixes molinésias, eles são pacíficos e sociáveis, tá? Podendo ser mantidos em grupos, contanto que haja ali um espaço suficiente no aquário, certo? Bom, falando em espaço, a gente entra nas condições do aquário. Um aquário ideal ali para uma molinésia é 75 litros no mínimo, tá? Para um grupo desse peixe, com plantas naturais, tá? Quanto mais próximo do ambiente natural do peixe, melhor, porque ele vai se sentir melhor e vai conseguir viver por mais tempo, tá? Outra coisa, o pH deve estar 7.5, né, que é um pH levemente alcalino, a 8.0,
ok? E a temperatura em torno de 25 a 28 graus, porque são peixes tropicais também, tá? Eles são onívoros, se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo flocos, grânulos, alimentos vivos também, tá? E congelados, como larva de mosquito, artêmias e entre outros, beleza? O quarto peixe é o acarabandeira, é um peixe da bacia amazônica, tá? Que pode chegar 15 a 20 centímetros de comprimento, tá? E viver de 8 a 10 anos, tá? Em relação ao seu temperamento, ele costuma ser pacífico, só que eles podem ficar agressivos durante o período de reprodução, tá? Ou em situações onde o aquário é pequeno. Por isso é interessante você tentar ali montar um grupo de arrabandeiras com o mesmo sexo, tá? Ou tudo fêmeas ou tudo macho, tá? É bom também, se você for reproduzir eles, colocar somente o casal, tá? Para evitar brigas. Em relação à condição do aquário, é interessante você ter um aquário de no mínimo 100 litros, tá? Para um casal de acarabandeira, com plantas naturais, raízes e áreas para eles se esconderem, tá? Pode pôr galhos e tal, né? Que vai imitar bastante o ambiente natural do peixe, tá? No geral, é recomendado você colocar no aquário 5 ou mais aquelas bandeiras, tá? Em um aquário de no mínimo ali uns 200 litros. Se for um casal, 100 litros, tá? Esses peixes preferem águas com pH levemente ácido, que vai de 6,5 a 7,0, tá? E temperatura 24 a 28 graus, uma vez que são peixes tropicais. Também são onívoros e se alimentam de ração, alimentos vivos, congelados, né? Artêmias, pequenos insetos e larvas, tá? Esse último, na verdade, não é um peixe em si, é um grupo de peixes, né? Cujo nome é Carassidius. Esse grupo de peixes envolve o tetraneon e outros peixes, beleza? Aí, como por exemplo, esse peixe que tá vendo aí, ó, também, nessa imagem, ok? Eles são peixes que estão presentes na América do Sul, certo? América Central, África e também algumas espécies na Ásia, né? Eles podem chegar, dependendo da espécie, a 13 centímetros e 15 centímetros, tá? Em relação à temperatura, como são peixes tropicais, eles vivem em águas com temperatura de 22 a 28 graus, tá? E o pH 6,0 a 7,0, que é um pH levemente ácido, ok? São peixes onívoros, alimentam pequenos insetos, larvas, crustáceos e rações comerciais, daquelas que você encontra em loja de aquarismo, tá? Eles são pacíficos, porém algumas espécies nesse grupo podem ser um pouco agressivas, tá? Mas mesmo assim são indicados para aquaristas iniciantes. Eles podem viver de 3 a 8 anos, né? E todos esses peixes que eu falei podem ser criados de boa por aquaristas iniciantes, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like e até a próxima.